Olá, gente, boa noite. Uma ótima e linda noite para vocês. Hoje a gente vai apresentar um tema diferente do que a gente vem trabalhado nessa quarta escola de pesquisador. E eu quero agradecer a participação de todos vocês. A gente encerra hoje com essa última apresentação de meditação e práticas de mindfulness com o professor Rogério Calia, né? E eu acho que vai ser uma coisa muito proveitosa para a gente tentar obter a atenção plena. Então, o professor Rogério Calia, ele é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto. Ele pesquisa e leciona as disciplinas na área de mindfulness e organizacional, né? Ele ministra vários cursos na USP, na Unifesp, no Hospital das Clínicas de Ribeirão, na Petrobras, na Nestlé, Ministério Público, startups e ONGs. Ele fez doutorado na FGV em administração e também aqui na USP de São Carlos, na parte de engenharia de produção. E a parte do pós-doc dele, né, ele desenvolveu pesquisa no tema de Mindfulness sob a supervisão do professor Marcelo Demarson, que é da Unifesp, referência nessa área de Mindfulness. Então, eu espero que vocês tenham uma boa palestra e agradeço a todos a presença nessa noite, que seja muito produtivo e obrigada pela presença. Vamos começar a palestra. Olá, tudo bem? Sou Rogério Calia, professor da FEA de Ribeirão Preto, e vou conversar com vocês sobre o Mindfulness. Então, o que é o Mindfulness? O Mindfulness é uma técnica de trabalhar a qualidade da atenção, que proporciona um bem-estar maior e diminui a reatividade emocional, aquele negócio de se colocar na defensiva, de se deixar levar por uma raiva e tal, e ajuda a ter mais discernimento e empatia. Então, tem um estudo de Harvard que mostra que metade do tempo que as pessoas estão no trabalho, a cabeça delas está divagando, está em outro lugar. Então, esse é um dos motivos que a empresa Google, na sede na Califórnia, criou um programa de meditação mindfulness de 7 semanas, chamado Search Inside Yourself, Busque Dentro de Você. E desde 2007, eu utilizo esse livro na minha disciplina de mindfulness optativa na graduação, e trechos dele em disciplinas de pós, de MBA e de trabalhos que eu faço com as organizações. Várias empresas têm programas de mindfulness, não só a Google. A SAP, por exemplo, replicou o programa de mindfulness da Google e fez um levantamento com 650 participantes. E, em média, os respondentes consideram que melhorou o grau geral de felicidade e bem-estar em cerca de 8%, contando 6 meses após o término do curso. Senso pessoal de sentido e satisfação melhorou 10%. Habilidade de manter o foco em uma coisa de cada vez melhorou essa percepção, em média, 12%. E nível geral de criatividade, clareza mental, novas ideias, insights, melhorou 11% e diminuiu a sensação de estresse em 6%. Então, no Fórum Econômico Mundial, algumas sessões começam com mindfulness. O Parlamento Britânico juntou pessoas de vários partidos e praticam mindfulness dentro do parlamento, com a ajuda de especialistas de Oxford. Mindfulness é lecionado, além da USP, também em Harvard, Stanford e outras universidades do planeta. A revista Harvard Business Review tem 2 números dedicados a mindfulness, a questão do foco e a questão do estresse, burnout. E o mindfulness, ele veio o John Kabat-Zinn, que era professor de biologia numa faculdade de medicina em Massachusetts. Ele teve o intuito de pegar a meditação budista, tirar o budismo, o aspecto religioso, místico, tal, só a prática mental, e medir cientificamente os efeitos, né? E esse é o mindfulness. Ele se inspirou no Zen budismo, no Vipassana, na yoga e um pouco no budismo tibetano também, né?
E depois, em Oxford, houveram outras influências, por exemplo, da filosofia estoica greco-romana. Mas então, o Steve Jobs, ele não praticava o mindfulness laico, né, não religioso, com comprovação científica que a gente conhece como mindfulness hoje. Ele praticava o zazen, a meditação zen budista. Ele tinha um mestre zen, que zazen significa se sentar e observar a mente. E o Steve Jobs relata para o biógrafo dele: se você apenas sentar e observar a tua mente, você vai notar como ela é inquieta. Daí você tenta acalmar a mente e só piora. E você vai meditando todo dia, e com o tempo a mente acalma. E quando a mente acalma, surge espaço para ouvir coisas mais sutis. É nesse momento que a sua intuição começa a florescer. Intuição tem a ver com criatividade, inovação. E você começa a ver as coisas com maior clareza e estar mais no presente. A sua mente simplesmente acalma. E você vê uma tremenda extensão no momento, como se fosse Matrix, né? Aquele filme que a pessoa, naquele segundo do tempo, é como se estendesse. A pessoa capta mais coisa naquele dado momento. Você vê muito mais do que você conseguia ver antes disso, mas não tem milagre, é uma disciplina, você tem que praticar o hábito de observar a mente, né? O zazen, o mindfulness budista. E isso provavelmente vale para o mindfulness laico também, que não é religioso. Então, algumas validações científicas de mindfulness na neurociência e saúde dos cromossomos. Então, esse daqui é o Jon Kabat-Zinn, né, o pioneiro de mindfulness que eu falei, professor de biologia na Universidade de Massachusetts, no curso de medicina. E a definição operacional de mindfulness é de tentar prestar atenção num foco, por exemplo, na respiração, nas sensações da respiração, de modo intencional. Tentando colocar a tua atenção no momento presente, sem remoer coisas do passado, sem ficar ansioso com coisas do futuro. Momento presente, durante a meditação. E isso não funciona, toda hora a gente vai dispersar. Dispersar intencionalmente foco da atenção na respiração. E sem ser intencional, a mente divaga para outras coisas. Intencionalmente a gente volta. Não intencionalmente a gente dispersa. Intencionalmente a gente volta. O foco da respiração. Esse é o processo da meditação. E nesse processo a pessoa pode falar: nossa, como eu sou ansioso demais, eu não presto para meditar, ai que barulho irritante, ai que essa lembrança que eu tenho, a pessoa que me magoou, ai essas tarefas eu não vou dar conta do futuro. Juízo taxativo que vem de uma negatividade mental. Negatividade mental diante dos fatos, diante das outras pessoas, diante de si mesmo, né? Auto-boicote. Então, o mindfulness não muda nada. O mindfulness é uma lente translúcida que a gente consegue ver como funcionam nossos processos mentais e emocionais ao vivo e a cores, sem nenhuma maquiagem. E daí a gente vê esse padrão negativista, disfuncional, desfocado, a gente vê nu e cru como ele é. E a partir disso, se a pessoa mantém a meditação diariamente por vários meses, ela vai conseguindo mudar o padrão mental do negativismo para o positivismo, uma positividade, desculpa, de uma mente desfocada para uma mente que consegue, quando ela quer manter a estabilidade da atenção, a concentração, uma mente que consegue, quando ela quer ouvir de fato uma pessoa, sem que essas narrativas mentais toda hora, concordo, não concordo, discordo, não, ouvir a outra pessoa e focar a atenção no conteúdo da fala da outra pessoa, independente se eu concordo ou discordo, depois eu vejo isso, né? Manter a atenção para escutar a outra pessoa. Até poderia perguntar para você, né? No teu dia a dia universitário, acadêmico, você considera que quantos por cento das pessoas que interagem com você no dia a dia te ouvem com plena atenção? Quantos por cento das pessoas com quem você conversa, você percebe que captam plenamente o conteúdo da tua fala, o sentido da tua fala?
Então, não tem milagre. Se a gente quiser melhorar esse índice, a gente não tem como pegar uma varinha mágica, uma lâmpada maravilhosa, vem um gênio, e de repente faz com que as pessoas nos deem plena atenção quando elas vão nos ouvir. Não tem milagre. Então, pela lei da reciprocidade, a gente não tem controle sobre as outras pessoas, a gente tem um pouquinho sobre a gente. Então, se a gente dá um salto qualitativo de praticar atenção plena, por exemplo, ao ouvir uma pessoa, a chance é que ela aos poucos vai também nos querer dar mais atenção ao nos ouvir. A Renata Frateschi, que é uma mestranda que eu estou orientando no mestrado profissional da medicina aqui de Ribeirão com a Fé, em gestão hospitalar, ela é diretora do HC Criança, né, diretora de enfermagem. Ela falou que depois que ela começou a praticar o mindfulness, ela ganhou tempo, porque ela recebe muitos funcionários com problemas para resolver, as pessoas têm vezes que estão meio irrequietas, meio ansiosas e tal, nem sempre falam as coisas com muita coerência, né? E antes do mindfulness, ela falava assim, você quer falar comigo? Tá bom, senta aí, vai falando. Mas eu tenho que trabalhar, vai falando, eu estou te ouvindo. E a pessoa falava, então tá. Depois de alguns dias, a pessoa voltava, porque ela não se sentiu compreendida. Hoje, com mindfulness, a diretora, quando vai chegar alguém para falar com ela, ela fecha o computador, afasta o celular e ouve com plena atenção. Algumas vezes, ela pratica todo dia de 10 a 15 minutos em casa, do mindfulness. Antes de uma reunião, tem vezes que ela ativa o estado mental mindfulness com 2 minutos de meditação. E daí ela transfere essa capacidade de uma atenção mais sintonizada, mais harmonizada, mais focada, que ela treinou na meditação com a respiração, agora ela consegue usar para ouvir outra pessoa, para executar uma tarefa. Então, desde a década de 80, está tendo um crescimento significativo do número de publicações sobre mindfulness em revistas acadêmicas, uma curva exponencial. Sarah Lazar, de Harvard, constatou que ela pegou pessoas que meditam muito, instrutores de meditação e tal, versus pessoas com características biológicas e sociais semelhantes que não meditam, por faixas etárias, os mais novos, intermediários, mais velhos, e comparou o tamanho do córtex pré-frontal do cérebro. E deu uma diferença significativa, sobretudo as pessoas mais velhas que meditam, têm o cérebro, o córtex pré-frontal muito mais íntegro. As pessoas que não meditam têm o cérebro muito mais desgastado, mais fino, menos espesso, né? E uma hipótese é que o estresse contemporâneo acelera o processo de envelhecimento. E o mindfulness, ele limita, evita esse envelhecimento acelerado causado pelo estresse. Imagina que você pega o teu carro, vai num estacionamento e pisa no desembraio, né? E acelera para 250 por hora, com o equivalente que rotações que fossem equivalentes para 250 por hora. Acelerando forte assim. Você faz isso todo dia, meia hora. Todo dia. O que vai acontecer com as peças do teu carro? Vão desgastar. Vão desgastar. É isso que o estresse faz com a gente, né? Então, quando a gente estava... O cérebro humano foi criado... Quando a gente estava lá nas cavernas, o ser humano estava lá nas cavernas, a vida era muito perigosa. Muitos animais te ameaçando, aldeias inimigas, vulcões, toda hora em risco de perder a integridade física, né? De morrer, enfim, de ter acidentes graves. Então, o cérebro está acostumado a sempre checar perigos. Nós somos descendentes dos estressados, por isso que nós estamos vivos. Os mais calmos e tranquilos morreram, né? Provavelmente eles morreram, porque toda hora tinham ameaças, e nosso cérebro está atrás de ameaças e solta o hormônio do estresse. Qual é o problema? O problema é que hoje, então, se você fugiu alguém de vocês talvez já tenha fugido
de um cachorro bravo. Eu morava em Interlagos com meus pais, na minha infância e adolescência, e lá tem muitos europeus com cachorros bravos e tal, e uma vez estava andando de bicicleta e saiu um pastor alemão, ele escapou de uma casa, e no colégio eu era um dos piores em salto em altura, e naquele momento eu devo ter quebrado o recorde mundial. Eu saltei por uma árvore assim, eu fiquei espantado com o meu desempenho físico, né? Então o estresse, a adrenalina leva a gente ao quê? Aumenta a pupila, a gente vê melhor, o coração começa a bombar sangue, a respiração fica mais forte, né? Para jogar energia para os músculos, e a gente fica bem focado em alguma coisa para fugir do perigo, né? Fugir, lutar ou fugir. Então, quem já fugiu de um cachorro, teve que escapar de algum risco de vida, sabe disso, né? De que aumenta o nosso desempenho físico e batimento cardíaco e tal. O que vale aquela cena que eu falei de você apertar, de você acelerar o carro e com o pé no desembraio e desgastar as peças. Então, isso é muito bom para sobrevivência física, mas continuamente, que nem a gente tem hoje, não é bom para a saúde, né? Então, não é à toa que o cérebro das pessoas que tem tanto estresse, né, no dia a dia, é um pouco mais fino das pessoas que preservam isso por meio das meditações. Como eu falei, o mindfulness não é budismo, mas ele tem origem no budismo, né? E então foi feita uma pesquisa com 20 meditadores zen budistas, monges zen budistas na Espanha, e pegaram um irmão, um primo geneticamente mais próximo que não medita, e foram medir a integridade dos telômeros, as moléculas que protegem os cromossomos contra as doenças degenerativas que vêm com a idade, né? E os monges estavam com os telômeros mais longos, mais preservados do que os seus parentes próximos que não meditavam, né? Então, de novo, a gente se come vivo pelo estresse. E isso não é uma figura de linguagem, é literal, né? A gente está desgastando o cérebro, está desgastando as moléculas do nosso patrimônio genético, que protege o nosso patrimônio genético. O Scientific Reports, que é uma revista ligada ao grupo Nature, mostra que é uma pesquisa que é um treinamento de mindfulness de 8 semanas, um encontro a cada semana de 2 horas cada encontro, o compromisso de meditar cerca de 40 minutos, praticar mindfulness formal durante 40 minutos por dia, e um mini retiro de um dia durante essas 8 semanas, um treinamento de mindfulness padrão, ele muda, causa mudanças estruturais nas redes neurais da ínsula, que é uma região importante do nosso cérebro. Então, hoje, tem dezenas de pesquisas como essas, né? Então, hoje, se a pessoa fala, será que mindfulness, meditação, isso melhora alguma coisa no cérebro, muda alguma coisa no cérebro? Isso é uma função de informação, né? As pessoas, organizações que estão desinformadas não têm tomado benefício dessa técnica, né? Agora, Harvard, Stanford, Google, SAP, eles têm essa informação e fazem uso dessa informação. Eu vou deixar aqui com vocês o material e recomendo ver essa reportagem da BBC Brasil, da BBC, né, sobre imagens de cérebro de meditantes, comparando com pessoas que não meditam. E agora alguns resultados científicos de mindfulness nas organizações. Eu sou professor de administração, né? Então, a INSEAD, que é uma faculdade importante na nossa área de administração organizacional, tem uma unidade na França, uma na Ásia. A unidade da Ásia pegou vários alunos e levou para um laboratório de finanças, em que as pessoas se colocam, tem um jogo eletrônico lá, que remete a pessoa a ser um investidor, ao papel de investidor, com rodadas sucessivas de investimento. E tem um viés cognitivo muito estudado, sunk cost bias, em comportamento de investidor, em comportamento de finanças, né?
que é esse viés dos custos decrescentes, que é assim, a pessoa faz uma jogada de investimento que ela fracassou. Daí gruda o ego naquilo e ela fala, eu não erro, os outros erram, eu não. Então eu vou comprovar para todo mundo nas próximas outras rodadas que eu estava certo nos meus pressupostos. As minhas opiniões que embasaram minha decisão estavam certas, vou mostrar para todo mundo. E a pessoa vai afundando o barco cada vez mais. Existem casos, né? Um caso, por exemplo, na década de 80, que faliu um banco britânico em função desse comportamento. Algumas pessoas atribuem a guerra na década de 90 que houve entre as companhias aéreas brigando com campanhas de milhagem, né, que não eram muito inteligentes, também foi por causa desse mecanismo de comportamento do investidor. Então, o que eles fizeram? Pegaram lá, eles eram dezenas ou centenas de alunos, levaram para esse jogo, metade dos alunos, um pouquinho antes do jogo, por 10 minutos, ouviram um áudio de meditação, mindfulness, e daí foram fazer o jogo versus o grupo de controle que não praticou a meditação. E o pessoal que meditou, ele conseguiu tomar decisões mais racionais, com maior ganho financeiro, de acordo com o jogo, né? Sem cair nessa armadilha do ego de falar, nossa, eu tenho que justificar meu erro, eu tenho que justificar meu erro. Não, a cada nova rodada, a pessoa vira a página e fala, o fracasso do passado não vai influenciar o meu desempenho agora. Eu diminuo a minha reatividade emocional e foco racionalmente em como lidar com a situação. Então, mindfulness não necessariamente, talvez sim, talvez não, mas não necessariamente vai melhorar o desempenho cognitivo. Tem pesquisas que mostram que sim, né? Mas provavelmente não em 10 minutos, né? O que mindfulness faz em 10 minutos, pode fazer, é reduzir a reatividade emocional e essa tendência do ego de querer sempre estar certo. Essa capacidade, o mindfulness pode trazer uma capacidade da pessoa relaxar e ter uma relação objetiva com o próprio ego, como se fosse um observador, como se fosse uma terceira pessoa. A gente chama isso de decentering, descentramento do ego. É uma das variáveis de pesquisa da ciência do mindfulness. Uma outra pesquisa na Inglaterra pegou pessoal de média gerência de 3 empresas britânicas e levou para um treinamento de mindfulness de 8 semanas, um treinamento com mais componentes de budismo, de mindfulness laico, com alguns componentes do mindfulness budista, porque esse Endo Shonin é um professor de psicologia acadêmico e ele também é monge budista. E daí eles compararam com um grupo de controle que não meditou, né? E a variável de análise é desempenho no trabalho avaliado pelo chefe formal, pelo diretor. Uma escala científica, né? Levaram para o diretor antes, depois e depois de um follow-up, alguns meses depois de um follow-up, e constataram uma melhora significativa no desempenho no trabalho nos gerentes da média gerência que praticaram mindfulness, e no grupo de controle que não teve prática de mindfulness, não foi constatado mudança no grau de desempenho no trabalho avaliado pelos chefes. Então, tem 2 tipos de pesquisa de mindfulness. Tem a pesquisa de mindfulness que você ensina a pessoa a meditar, e depois você vê o efeito antes e depois, né? E tem outro tipo de pesquisa de mindfulness que não tem intervenção. Tem uma escala, por exemplo, Mindfulness Awareness Attention Scale, MAAS. É uma escala psicométrica que o pessoal que entende muito de psicologia e muito de estatística cria uma escala, valida matematicamente para um dado país. Foi criada nos Estados Unidos, essa que eu falei, validada no Brasil, na China, em outros países. E as pessoas vão avaliar o que a gente chama de traço mental mindfulness. É o estado, é mais ou menos um indicador, né, de como está o estado mental mindfulness da pessoa. Ela responde algumas perguntas e sai esse resultado. Então, no Journal of Safety Research tem uma pesquisa que o pessoal analisou 295 pilotos de avião de uma empresa chinesa de aviação, em função o grau de
de traço mental mindfulness, né? E o eixo Y é envolvimento em incidentes. Então, a gente vê aqui, nas colunas escuras, o pessoal novato, o piloto novato, com pouca experiência de voo. As colunas claras, os veteranos, o pessoal com muita experiência de voo. À direita, a gente tem 2 grupos de colunas, né? Com alto traço mental mindfulness e à esquerda, baixo traço mental mindfulness. Vejam só, a coluna escura à direita dos novatos, com alto nível de atenção mindfulness, eles têm menos envolvimento em incidentes do que pilotos mais experientes com baixo nível de atenção mindfulness nessa coluna azul clara à esquerda. Olha só, né? Vou fazer uma profecia. É bem provável que em breve, quando a pessoa for tentar pegar um emprego de piloto de avião, é bem provável que vão aplicar o questionário sobre mindfulness para ver uma promoção, ou em qualquer profissão que tenha a ver com grandes riscos, né? Em hospitais, em bancos, enfim, em vários tipos de operação. Chicago Bulls, que o Phil Jackson foi o treinador, e o George Mumford foi o psicólogo esportivo, e ambos são muito bons de mindfulness. E eles treinaram Michael Jordan, todo o time em mindfulness. E ao longo do tempo, as pessoas perceberam que mudou a relação entre as pessoas do time. Sem mindfulness, em geral, o time, quando vai bem, todo mundo se abraça, é amigo. Quando o time tem mau desempenho, todo mundo aponta o dedo um para o outro de quem é a culpa. E vai deteriorando a qualidade dos relacionamentos. E eles observaram que o mindfulness cortou esse efeito. As pessoas diminuíram esse ímpeto de jogar a culpa nos outros, começaram a dar mais atenção a ouvir os outros. Então, com base nesse caso legendário do Chicago Bulls, e o Selmer Brun, eles fizeram uma pesquisa com mais de 40 times, numa empresa de educação nos Estados Unidos e numa empresa de saúde na China. E então a unidade de análise são times. E eles criaram uma escala psicométrica de team mindfulness, de mindfulness de time. Então, cada integrante do time responde e sai uma nota, um score de qual é o mindfulness de time daquele time. Então, eles perceberam na linha contínua o pessoal com baixo grau de team mindfulness. Quando o time está passando de uma situação de trabalho com baixo nível de conflitos de tarefa, conflitos objetivos, para um alto nível de conflitos de tarefa, boa parte desses conflitos acaba desembocando em ódio no coração, em conflitos de relacionamento, esse eixo Y. A linha pontilhada aí, a linha contínua muito inclinada, né? Baixo nível de mindfulness de time. Enquanto que os outros times, com essa linha pontilhada aí, que mostraram que tem um score elevado, né, uma pontuação elevada do atributo mindfulness de time, a inclinação é baixa. Ao passar de um ambiente de trabalho com poucos conflitos objetivos de tarefa para muitos conflitos objetivos, pouquíssimo desemboca em conflitos de relacionamento. A revista acadêmica Journal of Management, que é bem importante na área de ciências organizacionais, administração, tem esse artigo de revisão Contemplating Mindfulness at Work, an Integrative Review, mostrando que o mindfulness ele vai atuar em estabilizar a atenção, melhorar a qualidade da atenção. Isso vai afetar o nosso sistema psicológico da cognição, a qualidade de como a gente observa os fatos, como a gente vai buscar conceitos para refletir sobre os fatos. Isso tem a ver com cognição, tem a ver com o processo de tomada de decisão. E também a atenção mais estabilizada ajuda a fazer uma coisa chamada regulação das emoções, regulação comportamental. Não se deixar levar por uma raiva. Você dosar aquela raiva, aquele medo, aquele momento de baixa autoestima. Você conseguir alinhar mais
o teu comportamento com teus valores éticos, teu propósito, né? E como a gente viu nas pesquisas anteriores, melhora até a questão fisiológica por diminuir a incidência, né, do cérebro acionar que o corpo jogue muito cortisol, hormônio do estresse, na corrente sanguínea. E esses elementos básicos do funcionamento humano, cognição mais focada, emoções mais reguladas, comportamento mais regulado, fisiologia mais estabilizada, leva a variáveis interessantes no trabalho, desempenho no trabalho, como a gente viu um artigo, relacionamento no trabalho, como a gente viu um outro artigo, e bem-estar no trabalho também, tem dezenas de artigos comprovando que mindfulness leva a bem-estar no trabalho. Então, vamos praticar. A técnica é muito simples. Da mesma forma que é muito simples você aprender no piano lá umas 2 ou 3 notas musicais, ou 20 ou 5, sei lá quantas notas musicais, né? Ou você aprender algumas palavras no idioma alemão, francês, inglês também é muito simples. O que é simples também, mas requer disciplina e esforço, é a continuidade de você estudar o alemão sempre, até você dominar a língua, conseguir se expressar nela, né? Eu tive a chance de morar 3 anos e meio na Alemanha, um desafio aprender alemão, né? Um instrumento musical, uma técnica, um novo aplicativo, enfim, tudo que a gente aprende requer o quê? Cultivo. Meditação, na língua Pali, que é uma das línguas que se considera que o Buda, né, o Siddhartha falou, que foi um dos grandes inovadores aí desse campo de treino mental, há 2.500 anos atrás, uma palavra para meditação em Pali, no idioma Pali, é bhavana, que é cultivar no sentido de agricultura, plantar feijão, plantar alface, vai lá, põe a sementinha, cria as condições boas da terra, né, água, enfim, vai cultivando aquilo. Então, é a mesma coisa. O mindfulness, a gente cultiva essa qualidade de uma atenção mais tranquila e mais intensa ao mesmo tempo. A gente continua pela prática da técnica mental, do treino mental chamado meditação mindfulness, né? Então, a técnica é muito simples. São 3 instruções que eu vou dar para vocês. Eu vou mostrar as 2 primeiras. Mantenha o foco da atenção nas sensações com a respiração. E isso é intencional. Eu mantenho intencionalmente o foco da atenção na minha respiração. Mas eu não consigo, ninguém consegue, só pessoas muito treinadas conseguem manter esse foco. E nem precisa. O natural é que vai dispersar. Eu vou ouvir um ruído, eu vou dispersar, vou esquecer que estou meditando, vou lembrar de uma lembrança desagradável, que alguém me deixou eu ficar chateado, eu me senti chateado, pensamentos negativistas, positivos, emoções, coisas a fazer ao longo do dia, da semana. Vários fatores podem me levar a dispersar a atenção e daí eu saio do foco da atenção na respiração. Normal, faz parte. Então, a meditação é um ciclo. Foco intencional na respiração, dispersou de modo não intencional. Percebo, de forma intencional eu volto o foco para a respiração. Disperso, percebo que disperso, volto. Foco. Disperso, percebo que disperso, foco. Esse ciclo é a meditação. Não é errado dispersar, faz parte do processo, tá? Então, vamos treinar isso daqui. Eu vou tocar um sininho antes e depois, vou dar algumas instruções sobre postura e sobre como focar a atenção, que é muito simples, e depois vou convidar vocês a fazerem alguma observação, tá bom? Então, fica o convite aqui para quem quiser participar. Então, eu te convido a manter o foco da tua atenção na respiração, para a gente criar uma atitude mental, uma qualidade da atenção, que seja ao mesmo tempo mais tranquila e mais dispersa. E a gente vai usar a postura corporal como um indutor, uma forma de induzir e facilitar esse nosso objetivo, de criar um estado mental mais tranquilo e mais intenso. Então, a gente vai, de preferência, não encostar as costas na cadeira, na poltrona,
Também não dobrar e ficar com o ombro torto, né? Deixar o corpo bem elegante, bem ereto, com os ombros bem eretos e sem encostar as costas. Tudo isso para não dar sonolência. E manter os olhos fechados ou semifechados para não dar dispersão visual. Dispersão visual quase sempre pode levar para dispersão mental. Só essas duas indicações de postura. Lógico que se você tiver com dor e precisar encostar, encosta. Aqui não é religião. São recomendações práticas que costumam ajudar as pessoas. Mas você tem autonomia para fazer a postura que for melhor para você. E agora essas duas instruções. Foco da atenção na respiração natural. Sem forçar a respiração. Essa é a instrução número 1. Instrução número 2, dispersou, voltou. Quando a desfocar a atenção, simplesmente tentar perceber, sem se auto-julgar, sem se auto-boicotar, sem ficar chateado, sem brigar com os dispersores da atenção, simplesmente voltar a atenção para o foco na respiração de volta. Foca, desfoca, percebe e volta. Foca, desfoca, percebe e volta. Natural. Foco da atenção na respiração. Sentir a sensação do ar passando pelas narinas. Você consegue perceber alguma coisa em relação à temperatura do ar, o grau de umidade? Talvez sim, talvez não. Simplesmente tenta perceber o que vier a lucro. A sensação do ar passando pelas vias aéreas. A sensação muda se é uma respiração um pouco mais forte, se é a respiração normal. Sensação dos movimentos corporais quando a caixa torácica se expande, contrai. As sensações corporais quando o abdômen sobe e desce durante a respiração. Você pode pôr, por alguns momentos, a mão na barriga, percebendo o movimento para frente e para trás da barriga durante a respiração, durante 3 ciclos, só para reforçar o foco da atenção na respiração. Depois tira a mão da barriga e deixa a respiração natural. Você pode manter o foco da tua atenção ou no nariz, ou no abdômen, ou no tórax, ou no conjunto dos 3, onde tiver mais estabilidade para você, mais estabilidade da atenção. Observando o fluxo do ar por todo o percurso, a pausa, a respiração, foco da atenção na respiração. E quando dispersar, normal, tranquilo, faz parte. Simplesmente perceber que dispersou e volta ao foco da atenção na respiração. 2 minutinhos. Voltando. Então, eu te convido agora a você fazer uma breve lista de quando, nos momentos que a tua atenção dispersou, o que foi que levou a tua atenção a dispersar? Quais foram os motivos que te levaram a dispersar?
No computador, no celular, papel e caneta, pausa aqui, por gentileza, e faz uma breve lista dos fatores que te levaram a dispersar. E aí, fez a lista? O que te levou a dispersar a atenção, né? Muito comum as pessoas falarem de ruídos, de sensação de dor, que são sensações, pensamentos positivos, negativos em imagens ou em narrativas, pensamentos, emoções positivas ou negativas, vontade de coçar, vontade de fazer coisas e parar de embromar meditando e fazer as tarefas do dia da semana, né? Impulsos, enfim, vários fatores podem levar à dispersão da atenção. Então, se a gente dispersa e não percebe que dispersa, a gente fugiu e não volta. Agora, se a gente tem a habilidade de, ao dispersar, dispersou um pouquinho, já percebeu, eu já consigo corrigir e voltar. E ao longo dos meses, pode surgir a possibilidade da pessoa meditar todo dia, pode surgir a habilidade de, antes da pessoa dispersar, ela já sente que vai dispersar e já consegue voltar para o foco. Sente que vai dispersar e já volta para o foco. Isso cria uma estabilidade da atenção, que se chama concentração. E por algum motivo, para a maior parte dos meditantes, isso está associado a uma calma muito profunda, uma experiência de contentamento, de positividade mental, de senso de presença, senso de estar com uma boa energia para o trabalho e para o estudo. Então, uma sensação de bem-estar muito grande, que é associada a esses momentos de conseguir alcançar uma estabilidade da atenção durante a respiração. Bom, nada disso do que a gente está aqui nesse slide, com essas duas instruções, é o jogo completo da meditação Mindfulness. É apenas o tabuleiro do jogo. Né? Imagina o jogo de xadrez sem todas as peças, só o tabuleiro. É isso. É o contexto no qual você vai fazer as jogadas. Manter o foco da atenção nas sensações com a respiração. E quando dispersar, voltar para a respiração, é só o contexto. Isso não é a meditação. A meditação, o jogo inteiro da meditação, é a gente ativar a capacidade para monitorar a qualidade da atenção no contexto da respiração, no laboratório mental de focar a atenção na respiração. Então, a gente, 3 instruções: mantém o foco da atenção na sensação com as respirações, dispersou, voltou, que nem no slide anterior, e o principal é o 3, que é ativar essa sensibilidade, esse sensor interno, para a gente monitorar a qualidade da atenção momento a momento. O nome técnico disso é meta-atenção. A atenção que incide sobre a própria atenção, a atenção que percebe a própria atenção. Operacionalmente, o significado é muito simples. Dispersei a minha atenção, eu percebi que a minha atenção dispersou, então eu consigo voltar, senão não tenho essa opção. Então, perceber que dispersou é atenção sobre atenção, é meta-atenção. Veja que nenhum sistema a gente consegue melhorar se a gente não tiver informação retroativa, se não tiver feedback. A gente consegue corrigir a velocidade do carro, se tem o indicador lá da velocidade, a temperatura, a glicemia, se tem Covid, se não tem, a temperatura da pessoa, enfim. E a gente não tem um mecanismo de feedback da base da nossa capacidade cognitiva, do nosso desempenho emocional e comportamental. A gente não tem, que é a atenção. A atenção é a matriz da experiência humana. Ah, meu desempenho caiu. Eu fiz uma besteira no trabalho. Nossa, o que aconteceu? Faltou atenção. Nossa, magoei aquele meu amigo, cara. Puxa, eu gosto tanto daquela pessoa, daquele amigo aí. Falei uma coisa, estava com raiva tal, e foi bem na ferida da pessoa, ficou magoado, desgastou a amizade. O que faltou? Atenção. Nossa, estou caminhando com a minha carreira, de repente eu entrei que nem caranguejo, dei passos para trás. Eu fiz gol contra, eu fui disfuncional, um auto-boicote. Nossa, eu fui contra meus valores e meu propósito. O que faltou? A atenção. A atenção é a matriz da experiência humana. E para a gente melhorar a atenção, que vai melhorar
cognição, regulação emocional, regulação comportamental, que vai melhorar as variáveis do trabalho, relacionamento do trabalho, desempenho no trabalho e nos estudos, né? O que eu tenho que fazer? Colocar um feedback, que é a capacidade da atenção perceber como está meu estado mental. Estou disperso, estou centrado, como está a qualidade da minha atenção, meu estado mental, né? Então, algumas pessoas que têm feito cursos comigo, que estão em alta gestão de organizações, eles falam, antes, quando eu estava disperso, desfocado, ansioso, eu nem percebia, eu ia para uma reunião e dava a caca. Daí eu piorava as situações em vez de melhorar, muitas vezes. Agora eu percebo, quando eu não estou bem, desfocado, com a minha atenção, irritado, daí eu tiro alguns minutos para meditar antes da próxima reunião. Melhora meu desempenho, as pessoas ficam mais colaborativas. Uma outra atitude mental que vai te ajudar a criar o hábito de meditar, essa atitude mental de não brigar com os dispersores da atenção. Ai, que barulho irritante. Não é irritante. É a tua cabeça que grudou um rótulo naquele barulho e falou que ele é irritante. É lógico que tudo tem limite, mas, enfim, a gente se irrita. As outras pessoas me tiram do sério, as outras pessoas me irritam, as outras pessoas me magoam. Errado. É a minha percepção e meu julgamento taxativo que me leva a colocar esses rótulos, né? Aqui as pessoas elas falaram palavras expressas por uma situação que elas talvez não estejam bem, que elas talvez estejam irritadas, ou elas talvez tenham um outro pacote de informações do que eu, ou de objetivos, né? E daí a gente vai julgando. Então, o segredo é não brigar com esses dispersores. Os dispersores vêm e a gente ter essa atitude mental de falar, eu não vou brigar com você. Não vou te achar irritante, não vou te achar que esse pensamento é errado, que é impróprio. Não. Eu vou perceber, eu só vou jogar a luz da atenção. Eu te percebi, bichão. Eu te percebi. Pode vir para minha consciência. E pode ir embora também, né? É que nem sono. Você consegue forçar o sono? Allow, to allow em inglês, né? Permitir. Se eu tenho uma atitude de não forçar o sono, de permitir, ó, eu estou num estado tranquilo, quando vier, você vem. Daí que ele vem. Você consegue forçar que alguém te ame, né? A gente não consegue, daí desanda tudo. Você consegue forçar um emprego, uma posição, uma oportunidade? Não, a oportunidade vem, né? Então, se a gente estiver preparado, que nem diz o Sêneca, a gente vai conseguir aproveitar a oportunidade, daí as pessoas vão falar que a gente tem sorte. Então, deixar ir esses dispersores, essa é a atitude mental que ajuda a fazer a meditação ser mais produtiva. Let come, let go, let flow. Deixar fluir, né? O resultado da meditação não vai... É pouco o resultado que vem num dia, em 2 dias, em 3 dias. O resultado, ele se estabiliza em 2 ou 3 meses. E num MBA da Exalc, em gestão de projetos, uma menina fez uma pesquisa muito legal com pessoas do mercado que estão meditando, né? E foi ver os benefícios com 6 meses, 1 ano, 2 anos e mais de 3 anos de meditação. E mudam totalmente. Os benefícios mais sólidos da pessoa falar, nossa, agora eu tenho muito mais clareza sobre meu senso de propósito, uma certeza indubitável, uma conexão indubitável, um senso de direção. Agora eu tenho muito mais facilidade de criar conexão com as pessoas e ouvir as pessoas. Isso se estabiliza mesmo em 3 anos, né? Então, 2, 3 meses para começar a colher os resultados melhores assim da meditação para a vida profissional e vai estabilizando depois de 2, 3 anos. Então, uma síntese, para que serve meditação? Só tem um objetivo bem prático, que é desenvolver a meta-atenção, desenvolver esse sensor da qualidade da atenção, do estado mental, esse feedback que ajuda a gente a melhorar a base da experiência humana, que congestiona o nosso desempenho cognitivo, o nosso equilíbrio emocional, de não se deixar levar por medo, raiva, reatividades emocionais,
no nosso alinhamento do nosso comportamento com nossos valores, né? Tudo isso depende da estabilidade e qualidade da atenção, que vem da gente treinar a competência da meta-atenção. Então, as pesquisas têm indicado que a pessoa precisa praticar mindfulness todo dia, de 10 a 15 minutos, todo dia, por 60 a 90 dias, para começar a mudar o funcionamento do cérebro e colher os resultados, né? Então, fica o convite aí para você, de você fazer um desafio para você mesmo, de criar o hábito de meditar. Comece, de repente, com 5 minutos por dia, durante uma semana, daí vai aumentando para 10, depois 15 minutos por semana. A dica principal é que não pode ser entediante. 5 minutos está entediante? Faz 3. 10 minutos está entediante? Faz 8. 15 minutos está entediante? Faz 12. Enfim, não pode ser entediante. Outra coisa, muitos dos meus alunos ficam ansiosos se eles falam assim, agora eu vou meditar 10 minutos. Ele começa a meditar, será que está chegando? Eu vou olhar o relógio, é 8 minutos. E daí fica ansioso. Então, não é bom assim. Então, para não dar uma ansiedade, se você está cumprindo meta da quantidade de minutos que você se comprometeu com você mesmo a meditar naquele dia, para não ter isso, tem 2 técnicas que podem ajudar muito. Uma é você colocar metas que não são pontuais, mas é uma faixa. Hoje eu vou meditar entre 10 e 15 minutos, o que vem a lucro. Eu olho antes e relaxo e deixo esse relógio interno. E quando eu sentir que arredondou, que fechou um ciclo, que a coisa deu uma encorpada, né? Eu consegui ter momentos de estabilidade de atenção e de criar um domínio um pouco maior sobre a técnica, eu paro e pronto, né? Uma faixa mais respirada, assim, para não dar ansiedade. E outra técnica que tem funcionado para alguns, em vez de se colocar uma meta por dia, coloca uma meta da semana. Vou meditar de 40 a 50 a 70 minutos na semana. Daí computa, você vê o relógio, medita, sem nenhum compromisso com o tempo. Quando você parou, você vê o relógio e computa o do dia lá para ver se cumpriu, né? Então, é muito importante para criar um hábito de estudar idioma, um novo instrumento musical, algum objetivo profissional, um hábito para meditar. É muito importante você ter 2 atributos: disciplina e flexibilidade. Esse caminho do meio, esse equilíbrio entre disciplina e flexibilidade consigo mesmo, né? Então, por exemplo, teve um dia que você não conseguiu meditar. Então, o que você faz? Você faz 3 respirações bem tranquilas, com plena consciência. Pronto, você cumpriu tua meta do dia, você está sendo flexível com você. Ótimo, tá bom? Então, tem muita gente que para de meditar, eu não consegui hoje, também não consegui ontem, então eu vou parar. Daí a pessoa perde os benefícios, né? Então, alguns aplicativos, eu não uso aplicativo. O ideal é não usar aplicativo, porque daí você consegue plenamente se concentrar no foco da atenção na respiração e não dividir o foco da atenção entre a respiração e o aplicativo, a meditação guiada. Então, o ideal é fazer sozinho. São 3 instruções tão simples, né? Foco da atenção na respiração. Se a pessoa voltou, ativa esse sensor do estado mental da meta-atenção. E até colocar essa atitude mental do keep going, né? Do let flow. Então, é muito simples, você não precisa. Mas, na prática, como eu aprendi a meditar em 1994, nem existiam esses equipamentos e tal, então é fácil para mim falar que não precisa, né? As pessoas que não têm o hábito, muitas vezes, para se autodisciplinar, elas acham que precisam. Então, usa. Tem o Lojong, que é muito bom em português, meus alunos falam bem. O Headspace, que é excelente em inglês, ou Calm, meus alunos falam muito bem, né? E depois que você pegar o hábito, de repente, vale a pena passar alguns dias tentando meditar sozinho, para ver se aprofunda, né? Tem um portal de meditação muito bom, onde eu fiz meu pós-doutorado, na Medicina Social da Unifesp, em São Paulo, com o professor Marcelo Demarge e a Sônia Beira Antônio, com meditações guiadas, né? Eu recomendo a da respiração,
A do escaneamento corporal é bem relaxante, ajuda a dormir, também é atencional. E tem as da compaixão, que são muito boas para desenvolver atitudes mentais para empatia, para o trabalho em equipe e para evitar conflitos desnecessários. Gente, muitíssimo obrigado. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Professor, uma boa noite. Muito obrigada pela palestra. Eu acredito que as pessoas tenham aproveitado muito. A gente aprendeu muito agora sobre meditação e a prática Mindfulness. E eu tenho uma pergunta antes de fazer de todo mundo. Além da meditação, quais outras práticas a gente pode adotar para a técnica de Mindfulness? Bom, boa noite a todos. A técnica básica é a meditação. E daí são as técnicas formais. Tem algumas modalidades de meditação. E daí tem as técnicas informais, que é, por exemplo, a pessoa fazer uma atividade praticando aquele estado mental. Então, tem um professor nos Estados Unidos que ele estimula os alunos dele a fazer uma revisão bibliográfica no estado mental Mindfulness, de fazer uma escrita no estado mental Mindfulness, ou entrevistar, quando vai entrevistar alguém, utilizar esse estado mental Mindfulness, né? E mais ou menos quanto dura um programa? Que você tinha comentado de 7 semanas, e eu tô até com um livro aqui que são de 8 semanas do Tisdale, do John. Eu queria saber mais ou menos assim qual é o máximo para a gente poder sentir os efeitos. Os programas tradicionais na área de saúde, que visam a obtenção de uma melhoria em bem-estar, eles têm esse padrão de 8 semanas. Na Google da Califórnia, o programa corporativo, eles formataram para 7 semanas, né? Agora, tem a Tânia Singer, que é uma neurocientista de um centro de estudos de meditação em Leipzig, na Alemanha, no Instituto Max Planck. As pesquisas dela envolvem 3 meses. Então, variam os programas, né? E tem programas curtos também, mais para a pessoa fazer como se fosse um test drive. Eu vou fazer então a pergunta do pessoal, senão eu vou começar a perguntar no lugar de todo mundo. Bom, a Vilneide, ela pergunta qual é o melhor horário para fazer a meditação? Então, isso é muito, muito pessoal. Então, vários dos meus colegas e alunos acabam criando o hábito pela manhã. A pessoa acorda e encaixa como se fosse um hábito de escovar dente, assim, né? Que você não pensa se vai escovar dente ou não. Você já está escovando o dente, né? É um hábito incorporado. Então, alguns alunos falam que eles não tinham um horário fixo. Daí acaba que fala assim, eu vou meditar amanhã. Depois chega amanhã, vou meditar amanhã. Daí não medita, né? E daí perdeu o hábito e perdeu os benefícios. Daí ele entrou num programa de trainee e ele se determinou a meditar de manhã e deu muito certo. Para a maior parte das pessoas dá muito certo, mas para algumas dá mais certo um pouco antes de dormir, é bem pessoal. Algumas pessoas fazem 2 vezes, uma vez de manhã, outra à tarde. É a pessoa fazer um experimento e ver em que momento dá mais estabilidade para ela. Tem gente que fala que medita de manhã e fica super bem de manhã, mas isso não é o suficiente para ela vencer a reatividade emocional e a ansiedade à tarde. E a pessoa fica muito descontente consigo própria à tarde, quando ela começa a ficar agressiva com outras pessoas. Algumas pessoas reportam isso, né? Daí, obviamente, é interessante colocar antes desses momentos críticos. Em algumas empresas, o pessoal tem o hábito de meditar 10 minutos, 15 minutos todo dia de manhã e 2 minutos antes de cada reunião. Se a pessoa tem 10 reuniões com áreas diferentes, a pessoa está na reunião 8 com a cabeça na reunião 7, daí a reunião não fica produtiva. Então, ele medita 2 minutinhos antes de cada reunião para liberar espaço mental para a nova reunião. E durante durante o estresse, não é bom fazer a meditação? É sempre bom fazer antes de um período que você sabe que vai passar por um momento mais estressante? Na verdade, assim, para criar o hábito, muitas pessoas falam que dos meus alunos falam que o melhor que é bom quando você está tranquilo, você vai criar aquele hábito.
Agora, quando a pessoa está em estresse, existem meditações aplicadas para isso, né? Então, tem uma técnica, por exemplo, de redução, quando tem um gatilho emocional, um trigger, né? Alguém fala alguma coisa que me deixa doido, ou me deixa com raiva, ou me dá muita tristeza, algum gatilho emocional. Então, a pessoa, quando percebe aquele gatilho, tem uma técnica que está no livro da Google também, do Search Inside Yourself, que a pessoa para aquele padrão automático de resposta disfuncional, ela foca a atenção na respiração, ela depois foca a atenção de como as emoções negativas se manifestam nos músculos do corpo, na face, enfim, para depois refletir sobre aquilo e propor uma resposta, comportamental diferente do que aquele padrão. Entendi. A Mariana Calguma, ela pergunta sobre algumas dicas para iniciante, né? Como podemos conhecer melhor essa prática, né? Que você já respondeu a questão e começar a aplicá-la, né? Basicamente, é sentar e meditar. Não tem muito segredo. Que nem, é a mesma coisa como a gente para criar o hábito de estudar um idioma, estudar um instrumento musical, uma nova técnica, né? Simplesmente ir lá e fazer, ir lá e fazer, ir lá fazer. Então, basicamente, tem a ver com disciplina, tem a ver com flexibilidade consigo mesmo, não idealizar demais, não levar tão a sério assim. Tem gente que leva tão a sério, estou errando, estou acertando, e daí a pessoa espana e para, né? E também tem a ver com a pessoa, de vez em quando, ela vê, está fazendo sentido para mim? De que modo está fazendo sentido? E se ela dialoga com outros meditantes, praticantes de mindfulness, principalmente as pessoas que estão mais tempo praticando, ela pode se surpreender como as pessoas colhem benefícios diferentes. E daí ela pode validar se ela consegue ver aquele sentido, aquele benefício do mindfulness nela também. Isso pode animar. Então, esses 4 fatores, né? A disciplina, a flexibilidade, e a percepção de checar se está fazendo sentido e que novas oportunidades têm sentido, e dialogar com pessoas que já colhem outros benefícios para animar, para tentar colher também esses outros benefícios. Então tá. A Clélia, né? Ela pergunta se alguma sugestão de como as unidades, né? Eu acredito que as faculdades, os institutos poderiam oferecer essa disciplina independente do curso que for. Que eu sei que você administra, né? Eu estou lecionando na Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto. Eu estou tendo alunos da Poli, de várias unidades da USP, em Piracicaba e tal, nessa versão que está online, né? Provavelmente daqui tem uns entraves burocráticos, eu estou solicitando para que também fora da pandemia eu possa oferecer pelo menos uma vez por ano online para poder abranger toda a USP. Mas, enfim, Harvard, Stanford, tem algumas universidades que têm esse serviço de oferecer mindfulness para o campus, né? Uhum. É muito comum em várias universidades da Inglaterra, dos Estados Unidos, isso. Então, realmente, se tiverem professores interessados em trazer algumas práticas ou criar uma disciplina, eu me coloco à disposição. O supervisor do meu pós-doutorado na Unifesp, o Marcelo Demarzo, ele também já se colocou à disposição também, para a gente capacitar as pessoas a começarem com algumas técnicas ou para criarem disciplinas, né? Eu tenho tido muita demanda em MBAs do pessoal de exatas, empresas da área de exatas, né, onde predominam profissionais da área de exatas, Petrobras, as empresas de tecnologia de informação, elas têm demandado bastante. Interessante. E a gente vai querer, sim, conversar depois sobre isso. A Roberta Bortolini, ela pergunta se a meta-atenção seria um estado de auto-observação. Na prática é isso. Na prática é isso. Você observa o teu estado mental. Porque o que acontece, né? Se você, no processo cognitivo, o teu processo cognitivo, né? Observar, captar os conceitos, gerar uma explicação, tomar uma decisão, o teu processo
cognitivo, ele precisa ser regulado. Será que, né, para essa decisão em mãos, eu tenho que observar mais os fatos, livre de conceitos, ou eu tenho que buscar os conceitos mais avançados para explicar isso, né? Então, essa regulação depende da atenção. Ou a emoção também, a pessoa se deixar levar por uma raiva. A regulação da emoção, ela dosar o tanto da raiva que é adequado para uma situação, depende da qualidade da atenção. A mesma coisa para comportamento. Então, comportamento, cognição e emoção depende, para eles se regularem, depende da atenção conseguir se regular. Por isso que é meio que como se fosse uma matriz, um útero da experiência humana, a atenção, né? Só que ela não tem um feedback. Então, o pessoal da engenharia gosta de colocar... A gente só consegue controlar um sistema se a gente tem informação que fala para a gente como o sistema está. Então, se eu quero controlar um sistema chamado atenção, eu tenho que criar um fluxo de informação que me diz como a minha atenção está, né? Então, como a gente está sempre com muitos estímulos, a gente não consegue fazer nesse ambiente complexo. E daí foi criada essa meditação num ambiente ultra simplificado, um laboratório, para a gente não ter desculpa, a gente é a respiração. Então, o que fugir da atenção, do foco aí, é mais fácil da gente perceber e a gente gerar a meta-atenção na prática, que é essa capacidade de perceber e voltar para o foco, perceber e voltar para o foco. Isso vai gerando a habilidade da estabilidade da atenção, que é a concentração, né? Então, é bem o que ela falou, a gente conseguir se observar, mas se observar na fonte. Não só se observar, eu estou com raiva. O meu processo cognitivo agora está muito abstrato demais, ou o meu processo comportamental está muito desalinhado com meus valores. Não nesse âmbito, mas na fonte, né? Na atenção que vai perceber todas essas coisas. Muito bem. A Paty dos Santos, ela pergunta se há algum lugar ideal, assim, para a gente fazer meditação, se depende de cada pessoa. Há um local, assim, tipo, mais propício, né? Com mais luz, com pouca luz, isso interfere na meditação? Então, aí também é super variado, né? Tem um aluno meu da Poli, por exemplo, que ele gosta de remar lá na raia, né? São Paulo tem uma raia maravilhosa. Tem uma meditação tradicional do budismo, que também foi para o Mindfulness, que é meditar caminhando. Então, que o foco da atenção não é a respiração, o foco da atenção são os movimentos do corpo ao caminhar. A pessoa foca naquilo e quando dispersar, volta para aquilo. E ele fez isso com o remo. E para ele funcionou, ele conseguiu chegar numa meta-atenção muito profunda, muito funcional. Então é muito variado. Em geral, se recomenda para os iniciantes um ambiente mais silencioso, sem muitos estímulos visuais, sem muitos estímulos sonoros e tal. Agora, a gente sabe, tem muitos alunos nossos que estão agora na pandemia em casas pequenas, com muita gente, com um irmãozinho pequeno e não sei o quê, e panela para cá, enfim, ruídos, né? Enfim, daí a pessoa tem que achar um horário mais tranquilo. Mas quando eu fui aprender a meditação na Alemanha, em 94, tinha um professor meu que falou assim, quando você é novato, procura um lugar bem tranquilo para meditar. Quando você tiver um pouco mais experiente, vai meditar na rodoviária, no aeroporto, na muvuca, né? Fica meio disfarçado assim, para não pagar muito mico. Fica disfarçadinho. Se você conseguir chegar na meta-atenção, numa atenção mais tranquila, mais profunda, com mais discernimento, num ambiente tumultuado, então aquilo está sob teu controle, né? Daí realmente você tem um domínio maior na habilidade da meta-atenção. Então, realmente, depois que a pessoa se habitua, tanto faz o local, tanto faz. Nossa mente, ela não para, né, professor? É o tempo todo voltando no passado, indo para o futuro. Ainda mais nesse tempo de quarentena, sentar, meditar e ficar naquele momento presente. E, às vezes, o barulho pode até ajudar, né? A gente se firmar naquela atenção, naquele momento,
ouvindo os barulhos do ambiente, fazendo parte daqueles, todos os fatores fazendo parte daquele momento, né? Então, uma das coisas que a gente tem que aprender muito nesse tempo de pandemia. Eu comecei mesmo a fazer meditação porque estando no ambiente de casa, de trabalho, você para fazer uma coisa e não termina a outra. E aí a tensão não fica em nada, você não termina nada e vira uma muvuca, né? A vida. Então, acho que ajuda muito, né? E a Mariana, ela pergunta se o Mindful pode ajudar a evitar a insônia. Pode trazer algum benefício nesse sentido? Muitos e muitos alunos nossos têm falado que sim. Pouquíssimos falaram que não. Então, na minha disciplina, por exemplo, né, eu dou, são 15 aulas, a gente usa o livro do Shagmin Tuss, Search Inside Yourself, Busque Dentro de Você, que tem umas 20 meditações. A gente cobre esse conteúdo de uma forma bem instrumental, com as práticas e a explicação do conteúdo. E depois eu dou um desafio para os alunos, que é a parte que mais eu avalio eles, que é um trabalho final, faça o mindfulness ter sentido para você. Então, primeiro eles fazem uma parte para bem-estar pessoal e depois eles fazem uma parte para desempenho estudantil ou profissional, para se preparar para o estudo profissional. E sempre aparecem pessoas que se colocam dentre os objetivos, eu vou praticar, eu vou criar um pacote de mindfulness, dessas 20 ferramentas, eu vou pegar essas 3 aqui, criar um plano assim por semana e tal, e vou testar e colher os e ver o que funcionou, o que não funcionou. Aí sempre tem alguns que reclamam de insônia e, com frequência, eles dizem que reduz substancialmente, né? Então, por exemplo, uma menina, ela falava que ela ia dormir, mas a cabeça não parava com os pensamentos inquietos e tal. Então, ela criou o hábito de praticar a meditação da respiração antes de dormir e um journaling, que é uma escrita contemplativa, de deixar os pensamentos e as emoções que estão meio indefinidas, mas estão em movimento, deixar elas se manifestarem no papel, né? E daí ela falou que isso dava um alívio para ela, de expressar isso e de deixar, né? Então, muitas pessoas reportaram que ajuda na insônia. Ah, que bom. E ela pergunta ainda se tem alguma forma de avaliarmos, medirmos os benefícios para a nossa vida. Se algum teste, por exemplo, psicométrico que você havia comentado. Existem dezenas de testes psicométricos dependendo do propósito, né? Então, tem várias escalas de mindfulness mesmo, que antes e depois de um curso as pessoas respondem aquilo e testam se melhorou o nível de atenção mindfulness ou não. Tem também as coisas biológicas, né? De pegar ou tirar uma amostra de sangue, medir o hormônio, o cortisol, ou na saliva também, pegar os hormônios do estresse. Agora tem outras escalas de sentido de vida, meaning in life, sentido de vida no trabalho, de engajamento no trabalho, de engajamento nos estudos. Tem de Utrecht, um pessoal da Holanda, eles têm uma escala muito famosa psicométrica de work engagement, né? E tem uma versão 2 específica para a área dos estudos. Tem de team mindfulness, o atributo de como a pessoa consegue manter uma atenção mais gentil, mais tranquila na interação entre colegas de trabalho, né? São várias e várias escalas de burnout, de autocompaixão, enfim, são dezenas de escalas. Ah, legal. Bom, e a última Além pergunta... das imagens do cérebro, né? Também tem algumas pesquisas que elas vão comparar as imagens do cérebro. Essas escalas são fáceis de ter acesso? Elas estão disponíveis? Sim, são bem disponíveis. Então, algumas delas, as mais antigas, assim, elas estão já validadas no Brasil, né? Então, essa Mindfulness Awareness Attention Scale, MAAS, que é uma das mais famosas, é bem fácil de encontrar elas, mas se não encontrar, é só me mandar uma mensagem
que eu posso passar. Mas no portal da Unifesp, Mente Aberta, que é o grupo de pesquisa de Mindfulness, Unifesp, Mente Aberta, lá Medicina Social, me parece que eles têm várias dessas escalas lá. E já está validado para o Brasil, então. Tá. É porque muda muito de um país para o outro, né? Os testes psicométricos. Mudam. Ó, a pergunta para fechar, né? É da Ana Laura, ela parabeniza pela palestra, né? Uma ótima palestra. E ela pergunta qual é a melhor dica para quem não consegue fazer meditação tradicional sentada de olhos fechados. E, na verdade, seria não tão fechados, né? Para não perder a atenção. Então, tem algumas modalidades de meditação que podem substituir. Então, a de escaneamento corporal, body scan, escaneamento corporal, ela tem um efeito relaxante, que a pessoa ela vai mentalizando as várias partes do corpo e ela intencionalmente tenta perceber se tem algum campo de tensão, se tem uma manifestação de alguma emoção negativa, e ela convida para aquela tensão dissipar, né? O escaneamento corporal. Ela está dentro das técnicas atencionais. Então, alguns alunos meus não conseguem se estabilizar bem ou se adaptar bem com a meditação com foco na respiração, mas conseguem muito bem com o escaneamento corporal. E tem as meditações afetivas, né, para empatia, para compaixão, por exemplo, tem uma que na língua original asiática Metta Bhavana, mas em inglês se chama Loving Kindness, em português traduziram para bondade amorosa, ou meditação da compaixão. E alguns estudos mostram que as pessoas chegam num estado meditativo mais rápido do que na meditação atencionais, que basicamente você vai desejar coisas boas para outras pessoas, sistematicamente, para você mesmo, para uma pessoa que você gosta, uma pessoa neutra que não tem antipatia nem simpatia, uma pessoa que você está tendo conflitos ou dificuldades de relacionamento e vai ampliando isso, né? Então, ela é mental, que você mentaliza a pessoa com algumas frases, que você esteja bem, que você seja feliz, que você supere o sofrimento, como se fosse um mantra mesmo, né? Repetindo isso algumas vezes. E também é afetivo, você sentir genuinamente emoções positivas de uma variável que nas pesquisas sobre mindfulness e compaixão se chama humanidade compartilhada. Então, essas meditações têm se mostrado muito eficazes no tratamento de algumas doenças psicossomáticas, como a psoríase, por exemplo, que são umas manchas na pele com coceiras, né? Então, os tratamentos dermatológicos combinados com essas meditações da compaixão mostram resultados mais rápido do que o tratamento dermatológico sem a meditação. E a Tânia Singer, ela tem essa hipótese que a evolução biológica do cérebro, a nossa espécie é muito vulnerável, né? Um cavalo nasce cavalo e já se sobrevive como cavalo poucos dias depois, o gatinho, o cachorro também. E a gente não, né? O ser humano nasce, ele precisa de muitos meses, anos, tem vezes algumas décadas, para se emancipar dos pais, né? A gente é muito vulnerável. Então, tem um estímulo, como é que chama? Uma gratificação biológica muito forte para o ato de cuidar do outro. E isso é muitíssimo forte, né? De pai para filho, de mãe para filho. Então, você se doa e o cérebro e os hormônios, eles te dão um bem-estar muito grande, né? E a Tânia Singer, ela tem essa hipótese que as meditações afetivas, por exemplo, essa que eu falei, Loving Kindness, elas ativam esses circuitos neurais que a gente tem de pai para filho, de mãe para filho, ela vai ampliando para outras pessoas e ela traz um bem-estar muito grande, né? E vários dos meus alunos têm experiências muito boas, gratificantes com esse tipo de meditação afetiva para reduzir a reatividade emocional decorrente de interações sociais. Ou uma coisa na ciência do estresse que é muito forte, tem o estresse da pessoa com ela mesma e tem o estresse social, que vem das interações sociais, né? E na nossa sociedade é muito forte o componente social, o estresse social é muito forte.
E as meditações atencionais, que são excelentes para atenuar o estresse da pessoa com ela mesma, né? Ah, estou remoendo coisas do passado, estou antecipando medos do futuro e ficando ansioso. O body scan, escaneamento corporal, e a meditação da respiração, elas são muito boas para reduzir esse estresse da pessoa com ela mesma, go contra, né? Agora, não são muito eficazes, segundo a pesquisa da Tânia Singer, para reduzir esse estresse social. E daí as meditações afetivas se mostraram muito eficazes para reduzir o estresse social, inclusive medindo, tirando o sangue das pessoas e medindo os hormônios antes e depois, elas conseguem reduzir substancialmente. Ai, muito interessante, um aprendizado hoje. A gente pediram para falar aqui que a gente também tem um programa da prefeitura do campus, né, com a Pazu, que ela é funcionária da biblioteca da engenharia. Ela dá meditação guiada e vem dando para os funcionários e alunos, e tem sido uma coisa muito boa, principalmente para tratar a ansiedade, a depressão e o estresse. Então, tem sido muito legal. Boa notícia. Professor, muito obrigada. Agradeço mesmo por você ter aceitado o convite de participar com a gente. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado e pratique daqui para frente, né? Então, se alguém quiser tirar alguma outra dúvida, se quiser fornecer seu e-mail para poder dar umas orientações, fique à vontade. Foi um prazer. Fico super honrado com o convite, é um prazer compartilhar. Eu fiz meu mestrado e doutorado em São Carlos, aí na ESC, da casa, com o professor Guerrini, né? Fiz um outro doutorado na UGV, mas o primeiro foi aí. Então, super honrado em compartilhar. O meu e-mail é rogeriocalia@gmail.com. Eu só queria agradecer, em nome de toda a comissão organizadora, professor Rogério, pela excelente palestra. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o convite, né? Foi uma experiência nova para a gente nessa escola, né? Uma palestra com esse tema muito interessante, tá? Muitíssimo obrigado pela sua gentileza em aceitar o convite, por compartilhar conosco desse tema muito importante e muito interessante, tá bom? Foi um grande prazer e muito obrigado, professor. Eu que agradeço, professor Valtencir, parabéns também por essa jornada aí de capacitar as pessoas para escreverem melhor artigos acadêmicos, muito legal como isso tem beneficiado outros campos também. Gratidão. Então, o sentimento que permeia aqui, né, nesse momento, mas desde ontem, né, e desde muito antes, na verdade, nesses meses, é de gratidão. Então, eu gostaria, em nome da Comissão do Portal da Escrita Científica de São Carlos, agradecer essa nossa equipe que viabilizou esse evento, um evento diferente, num ano diferente, em condições, né, nunca vividas aí pelas nossas gerações, né? E pelos números que a gente tem, o evento foi um grande sucesso. É um grande prazer participar disso, né? Então, meus mais sinceros agradecimentos a cada um de vocês aqui, da nossa equipe técnica de colaboradores, organizadores, viu? É um prazer, eu me sinto muito honrado de contar com vocês, porque não é todo mundo que pode contar, não só com a parte técnica, né, a realização do trabalho, mas com o carinho, com a gentileza, com a maneira como as coisas são feitas, com o atendimento fora de horário, sem horário. Isso faz toda a diferença, né? Além, claro, da grande competência de cada um de vocês nas suas áreas. Muitíssimo obrigado, viu, a toda a nossa equipe. É um grande prazer, tá? Espero que a gente ainda tenha muitos eventos pela frente. Agradeço a todos os palestrantes. Muitos tiveram trabalho de gravar suas palestras com antecedência, muitos foram convidados ali um pouco mais próximo do evento. A cada um dos nossos palestrantes, nos minicursos durante a manhã, nas palestras da tarde, nas palestras da noite, os nossos mais sinceros agradecimentos, porque sem vocês, o nosso evento ficaria manco, né? Então, vocês, com as suas expertises, trouxeram valor, agregaram um valor enorme para essa nossa escola de pesquisadores. Muitíssimo obrigado a todos os palestrantes. É uma honra contar com a presença de vocês. E um agradecimento especial a todos que nos veem agora, né? Talvez não sejam muitos pelo avançar da hora, mas a todos os que participaram conosco.
desde ontem de manhã, certo? Muita gente, há uma diversidade enorme de níveis de formação, de localização geográfica, por todo o Brasil, desde graduação até professores, passando pelos pós-graduandos e pós-docs. Muitíssimo obrigado. A escola é feita para vocês, certo? Então, eu gostaria de deixar um recado que é muito rápido e simples aqui. Toda essa equipe que está na tela aqui, né, e mais alguns que faltem aqui nesse momento, só tem um único pensamento durante a realização da escola, né? A sua capacitação e o conforto de vocês como participantes, né? Essa é a preocupação que guia todos eles. E a gente tem visto isso desde 10, 11 anos atrás, quando ainda o evento se chamava Semana da Escrita Científica. Então, eu vivo isso, né? E sinto isso também, porque a Lena, por exemplo, é um exemplo disso, né? De uma dessas situações, né? Ela está preocupada com o bem-estar e com as informações que vão chegar até vocês, né? E com a gente, com os palestrantes, ela joga em qualquer lugar onde vai ser melhor para os participantes. Então, ela não está nem aí conosco. O negócio aqui, né? Esse maternalismo, não seria, essa preocupação é com vocês, tá? E assim é com toda a equipe, tá? Nós aqui, os outros organizadores, os palestrantes, estão em segundo plano. O primeiro plano, o mais importante, são vocês, todos os participantes. E eu acho que é assim mesmo que tem que ser, tá bom? Eu dei um exemplo aqui da Lena, mas todos pensam da mesma maneira. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês. Cuidem-se, ainda não terminamos a pandemia, então tomem cuidado, né? Cuidem da sua saúde. Nos vemos no ano que vem, se Deus quiser, tá? Na 5ª Escola de Pesquisadores. Muitíssimo obrigado a cada um de nós que está aqui. Eu estou vendo aqui o Luciano, o Rui, o Júnior, que ficou cuidando toda a parte aqui do YouTube, o Savério, o Luciano, resolvendo problemas da nossa transmissão, pelo Zoom, a Brianda, a Ana, a Ana Mara, a Gláucia, a Lena. Faltou alguém aqui, Lena, nessa nossa conversa aqui? Ou... Não, você está sem microfone. O Júnior está aí também. O Júnior está aqui, ó. Tá, o Júnior tá. O Júnior está aqui, tá bom? Quem? Ah, a Gra, é verdade, a Gra que não está aqui. Eu queria agradecer também a Ana Paula, que ajudou na divulgação do Face, gente. Ela ajudou a fazer as várias vantagens que a gente divulgou. Obrigado, Brianda. Agradeço ao nosso instituto por ceder esses funcionários, vários funcionários aqui são do Instituto de Física da USP de São Carlos, as outras unidades daqui também, né, da ESC, do CETISC, a Brianda é da arquitetura, né, Bri? Isso sim, professor, bibliotecária da arquitetura, a Gláucia do ICMC. Então, agradeço a todos esses diretores e instituições que nos cederam essas pessoas maravilhosas para a nossa organização. Agradeço a nossa pró-reitoria de pós-graduação, participando da abertura também, prestigiando o nosso evento. E é isso. Muitíssimo obrigado a todos. Tenham um ano aí abençoado. Fiquem com Deus. Nos vemos no ano que vem, né? Se Deus quiser. E talvez, né, quem sabe, presencialmente, né, para ter um contato mais próximo com vocês. Muitíssimo obrigado a todos e boa noite.